Eu estava pronta para ir trabalhar, mas movida pelo Espírito Santo, eu precisei parar para gravar esse vídeo. Sobre um sonho que eu tive há muitos anos atrás. Há muitos não, uns 3 anos atrás. Na verdade, acho que mais, uns 4. Nesse sonho, nós estávamos num local, uma praia, tá? Só que a gente não estava na beira da praia, nós estávamos numa vegetação que o final do terreno dava na areia da praia. E à minha direita tinha um muro de mais ou menos uns 30 centímetros. Esse muro, ele pegava todo o comprimento do terreno, de fora até chegar na beira da praia, na areia, e no meu lado esquerdo também. Então, era um terreno que iria se construir, mas tinha uma grama verde, uma grama bonita, assim, todo o terreno estava cheio de grama. Do meu lado direito, na metade do terreno, mais ou menos, tinha uma torre. E dali desse local que a gente estava, ali desse terreno, a gente andou. O sonho foi para debaixo da torre. Eu acordei, tá? Imagina uma cena, tá? A cena 1, a gente tava ali no meio desse terreno. E a cena 2 já passou lá pra beira da torre, embaixo da torre. E no sonho eu acordei, tá? Eu tava deitada, tipo como eu tô agora aqui, meio recostada nessa torre. E do meu lado tinha um mendigo. E quando eu acordei e vi aquele mendigo, eu me assustei, porque eu identifiquei no sonho que eu também estava ali como uma mendiga, tá? Mas no sonho eu estaria ali deitada como uma mendiga, mas eu não era uma mendiga. Uns 100 metros em linha reta para essa torre, tinha várias pessoas que eram mendigos. E o meu marido estava enviesado, também uns 20, 30 metros, andando ali, meio que circulando ali. E aí eu corri para ele, peguei na mão dele e a gente entrou numas arruelas, assim, sabe aquelas arruelas de praia, que tem aquelas casinhas com os jardins, com aquelas plantas bem de praia mesmo? Então, a gente entrou nessa arruela e viramos à direita, andamos mais um pouco e chegamos numa avenida gigantesca, uma avenida assim muito larga e onde tinha muito movimento, ônibus passando, pessoas, bares abertos, e bem na esquina dessa rua tinha alguns mendigos, tá? Alguns mendigos ali e bebendo, fumando, sentados no meio-fio, conversando, enfim, eles estavam reunidos ali. E aí o meu marido parou para conversar com eles. E aquilo me deixou muito mal, muito mal. E eu peguei e arranquei a mão dele, né? Que eu tava de mão dada com ele. Arranquei e me mandei e fui. Aí eu andei por aquela avenida e aí eu dobrei mais uma esquina à direita e enxerguei um campo enorme. Sabe aqueles campos que tem nos interiores, que são planos e intermináveis? E no meio daquele campo tinha uma árvore gigante. Na esquina onde começava esse terreno gigante com uma árvore, tinha uma entrada bem estreitinha. Peraí que eu tô segurando, como eu tô improvisada aqui nesse vídeo, eu tô segurando e eu preciso descrever para vocês. Tinha uma rua, uma entradinha estreita, então de um lado tinha a cerca e aquele potreirão gigante com a árvore, e do outro lado tinha tapume. E aí tinha uma estradinha assim pequena de chão que tu entrava. Quando tu chegava nessa esquina, quando tu chegava assim que tu entrava, à direita tinha um tanque para se lavar as mãos, uma torneira. E logo em seguida, 1 metro depois, tinha, sabe aquelas fontes que são uma torre e tem é uma fonte, tá? Vou tentar botar uma imagem aqui no vídeo para vocês terem uma ideia. Nessa fonte tinha uma água limpa, clara, e ela tinha uma pedra preta. Uma pedra, não era uma pedra brilhante, é uma pedra de ônix. Depois eu fui pesquisar, ela é uma pedra lustra, né? Que ela é preta
enfim, com umas listrinhas brancas, mas a pedra que eu vi no sonho era toda preta, bem brilhosa. E aí, tinha, à direita disso, tinha uma floricultura muito bonita, e tinha um banquinho e umas revistas. E eu sentei naquele banquinho e peguei a uma revista para ler. Só que quando eu passei por essa fontezinha que tinha pedra preta, eu passei, olhei e sorri. E eu reconheci naquele momento que aquilo era algo valioso, que era algo realmente valioso, não valioso em dinheiro, mas que realmente era uma pedra preciosa. O que acontece? Logo em seguida, o meu marido chegou, entrou, lavou as mãos, passou por aquela fonte e não reparou. Ele não viu, ele não percebeu. Ele não percebeu a pedra preciosa, ele não percebeu aquilo que era mais precioso de tudo. Bom, aí ele pegou, sentou do meu lado e depois eu acordei. Eu não me lembro se era de manhã ou se o sonho acabou ali. Só que quando eu acordei desse sonho, eu fiquei muito encasquetado com aquilo. Eu falei, não foi um sonho aleatório. Não foi um sonho aleatório. Tem alguma coisa que Deus quer falar comigo sobre isso. E aí eu comecei a pedir para Deus. Eu disse, Deus, se tem alguma coisa nesse sonho que tu queira falar comigo, que tu queira me mostrar, porque é um sonho muito interessante, muito diferente de tudo que eu poderia sonhar. E aí tem uma voz na minha cabeça que por muito tempo eu ignorei, porque quando começa a acontecer, quando a gente pegar meu café aqui para não esfriar. Quando tu começa a buscar Deus de todo o teu coração, mas assim, ó, sabe quando tu não se contenta em entender Deus basicamente, tipo assim, ir à igreja, louvar, ouvir a palavra, sabe aquela coisa muito básica de perdoar, de não fazer o mal para os outros, de não ser desonesto, sabe? Quando tu começa a querer Deus de forma diferente, entender, porque tu percebe que tem alguma coisa mais dinâmico ali do que só ir à igreja e receber milagres e prosperar na vida e enfim. Quando tu sai desse automático e tu começa a ter uma percepção que Deus é a única coisa real, que de fato é real, que o resto, que tudo que tu enxerga e tudo que tu percebe, ele não é tão real quanto é real Deus. Essa voz começa a aparecer na tua cabeça e começa a falar contigo. Só que num primeiro momento eu pensei, tô louca. Imagina, né? É a minha mente. É a minha mente, é o meu inconsciente, é isso, é aquilo. Então, por muito tempo eu ignorei. Mas naquele dia veio essa voz na minha cabeça, que não é bem uma voz, gente. Não vamos ser, né? Não é bem uma voz. Quer dizer, é uma voz dentro da tua mente que fala contigo. E aí, essa voz me disse que eu havia percebido, de fato, o que era mais valioso, o que era real, o que era... quem era Deus. E o meu marido não tinha percebido. Ou seja, eu havia reconhecido Deus de uma forma especial, profunda. Mas o meu marido, ele acredita em Deus, ele tem fé em Deus, ele ora, ele ama Deus, mas tem uma percepção maior aí que tu precisa ter de Deus, com mais profundidade, que anula tudo aquilo que tu sabe sobre Deus. Tudo aquilo que tu sabe sobre Deus vai anulando, conforme, né, tu vai tendo essa percepção. E ele não teve essa percepção. Então, assim, ele acredita em Deus, ele ama Deus, ele ora, ele tem fé em Deus, ele respeita Deus, assim, no sentido de saber que ele é o soberano, que ele é Deus. Mas tem um ponto onde tu entra com Deus, que é muito diferente. E aí, agora falando com vocês, me lembrei de que uma passagem de Jó que ele diz,
eu te conhecia só de ouvir falar. Então, muitas vezes a gente conhece Deus só de ouvir falar. Só de ouvir falar. De ouvir falar na igreja, tu lê a Bíblia e daí tu ouve sobre Deus. Mas tem um ponto que se tu tiver a percepção, a sensibilidade de perceber Deus, coisas como tu tá no fundo do poço, tu tá no opróbrio, envergonhado, cheio de dívidas, cheio de contas para pagar, nada dá certo na tua vida, nada. Tu tá assim, ó, quebradaço, o quebradaço. Tu tá com um filho preso, tu tá com um marido que é alcoólatra, muitas vezes te bate. Tu tá com um filho drogado, perdido nas drogas. Tu tá com uma filha casada com aquele homem que destrói com a vida dela, que bate, que não cuida dos seus netos. Eu nem imagino mais, tu tá numa cama de hospital com câncer. Isso tudo é muito doloroso. Mas quando tu tem essa percepção de Deus, tu começa a entender algumas coisas de forma muito diferente. Sabe, tanto as coisas pequenas como um trânsito parado, um colega de trabalho que te perturba a tua mente, um chefe, sabe, que te maltrata, o dinheiro que nunca sobra, sabe aquelas frustrações da vida, pequenas, enfim, tu começa, aquilo não te atinge mais, por quê? Porque aquilo, quando tu tem essa percepção de Deus, e tu começa a buscar ele, é uma coisa inevitável. Parece que o próprio Espírito tá aí, se movendo para que aquilo não te atinja. Não sei, é uma percepção minha. Mas, por exemplo, eu tenho muitos problemas, inúmeros, e eu percebo que os problemas estão aí todos os dias. Mas a minha alegria de viver, a partir do momento que eu percebi, eu tive essa percepção de Deus, as coisas não me atingem mais, porque eu comecei a ter uma visão de vida muito diferente, muito além. Os problemas, eles sempre estarão ali, ou mais graves ou menos graves, ou mais frustrantes, menos frustrantes, mas eles vão estar ali todos os dias. E aí tu aprende a desenvolver, e aí é uma coisa que não vem de ti, vem de Deus. Então o que acontece? Você começa a ter uma percepção muito diferente, muito diferente da vida, do teu dia. E aquilo não te abala mais. E aí é que Deus começa a te conduzir para achar soluções ou para ter fé. E aí quando tu diz assim, ó, eu entrego os pontos, Deus, porque eu não consigo mais lutar. Aí ele vem naquele mesmo instante e bota uma força aqui dentro de ti e tu começa a ver uma situação diferente. Tu começa a sentir aquela situação de forma diferente, menos invasiva. Então, o problema está em quê? Em conhecer Deus só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Eu conheci Jesus com 12 anos de idade. Só de ouvir falar. Em 2020, há 5 anos atrás, eu comecei a conhecer a Deus de verdade. E é um processo que quando tu desperta para isso, tu acha que é papum. Não. É um processo longo e tu tem que dedicar tempo. Só que essa dedicação de tempo, ela te transforma, ela vai te transformando. É como tu entrar numa faculdade, ficar 5 anos, tá, estudando, até tu te formar. É a mesma coisa. Essa analogia é perfeita. Você começa a conhecer Deus de verdade, e aí você passa, sei lá, eu demorei 5 anos, na verdade. Mas hoje, tá? Hoje eu conheço Deus de verdade, mas eu sei o quê? Que todos os dias Ele me ensina coisas novas.
todos os dias é maravilhoso. E agora o meu objetivo é o quê? É te trazer para esse mundo. É te trazer para esse lugar onde é muito real. No início é um espetáculo, a gente se emociona porque tu começa quando tu tem essa percepção, tu diz, gente, como é que eu não enxerguei isso antes? E aí tu fica entusiasmada e animada. Só que daí vem os processos de aprendizado. Por quê? Porque quando tu conhece a Deus, e dessa forma como eu conheci, tu se deslumbra, tu diz, meu Deus, que coisa maravilhosa, porque é um sentimento, né? E aí só que nesse processo de aprendizado, de conhecer Deus, a vida vai acontecendo também. A vida vai acontecendo. E quando tu conhece Deus, tu acha que Ele vai fazer tudo por ti. E Ele vai, e pá, pum, e não sei o quê. Só que quando vem quando a vida continua acontecendo, os problemas vão acontecendo, tu acha que Deus vai mudar a tua vida num estalar de dedos. E aí agora vem a maior lição de todas. Todas. Deus, a lógica de Deus está em que ele faz milagres, ele faz muitos milagres e ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. A Bíblia diz lá em Mateus, Jesus diz, né, que todos os nossos cabelos são contados e nada acontece sem autoridade, sem autorização do Pai, que é Deus. Mas a lógica de tudo é o quê? É tu conhecer ele com profundidade. E esse conhecer a ele com profundidade exige fazer coisas, exige ele te ensinar e ele ter todo esse processo de te ensinar nas coisas que vão acontecendo na tua vida. Então, por exemplo, vai surgindo um problema, vai surgindo um sonho, vai surgindo um desejo de conquistar alguma coisa, vai surgindo uma dúvida. Tu começa a fazer perguntas para ele, ele vai te mostrando, porém, tu tem que deixar ele livre para te ensinar. Porque se tu tiver uma ideia que Deus é daquele jeito, tu vai te quebrar. E aí tu vai começar a desacreditar daquilo que tu tá sentindo. Mas Deus é tão maravilhoso e Ele nos quer tanto que quando tu tá indo por aqui, Ele te puxa de volta. Aí tu tá indo de novo, Ele te puxa de volta. Tu tá até que tu aprende. E isso é conhecer Deus de verdade. É ter a paz e a tranquilidade em meio ao choro. É ter paz e tranquilidade em meio ao desespero. É ter paz e tranquilidade em meio ao caos. E quando eu falo de caos, é caos no dia. Sabe aqueles dias que acontece um monte de problemas, todos juntos? Ali, quando tu conhecer Deus de verdade, tu vai ter paz. Tu vai ter paz. Ok? Gente, esse é o meu vídeo de hoje. Por quê? Porque normalmente eu faço toda uma programação para gravar um vídeo. Eu faço todo um roteiro, só que eu nunca gravo. Sabe por quê? Porque a gente se sente sempre incapaz. A gente se sente... E aí chegou um momento que eu preciso colocar para fora, eu preciso dizer para vocês quem é Deus. Quem é Deus. E o que Ele fez comigo. E a transformação que Ele fez comigo. E como Ele abriu a minha mente para compreender e para perceber quem é Ele. E o tanto que demorou. Então, logo em seguida já vou postar mais vídeos, porque eu quero contar como um diário aqui nesse canal. Entre pais e filhos, tá? Que esse canal é para pais e filhos, é para a família inteira. Eu quero contar como se fosse um diário, todas as coisas que Deus fez comigo. E como, como eu
me apoio nisso de uma forma mais real do que aquilo que os meus olhos veem. Tchau, gente.